Nós te agradecemos, Jesus, mais uma vez, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor e a tua misericórdia que nos cobre, ó Pai. Meu Deus, a tua palavra não vai ser ministrada nessa noite. Abençoa teu servo, Jesus. Usa, Senhor, o nosso irmão Diácono Rafael, de Deus, em tuas mãos. Coloca a palavra no coração dele, Senhor. Brasas vivas, Senhor, e ardentes sobre a cabeça do teu servo. Usa ele em tuas mãos, Senhor. Dá o domínio, Senhor, da tua palavra na mão do teu filho, Pai. Para que o teu nome venha a ser glorificado nesta noite, meu Deus. A honra e a glória é para ti, Jesus. Fica conosco, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos receber o nosso irmão Diácono Rafael com uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Glória a Deus. O tema dessa noite é a parábola da grande ceia. Aleluia. É em Lucas capítulo 14 e a partir do verso de número 15. Lucas 14, versículo 15. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Lucas, novamente, né? Mais uma vez, querido médico Lucas, no capítulo 14 e a partir do verso de número 15. Vamos ler até o 24. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus, irmãos, podem procurar, não tem problema. Glória a Deus, vamos ser bem breve. Aleluia. Lucas 14, 15, diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhes: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a umas começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse: Casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres e os aleijados, os mancos e os cegos. E disse-lhe o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos. Glórias a Deus. Grandioso Deus, altíssimo e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor, eu me coloco em oração perante a Tua presença. Eu te peço, Pai, perdoa, Senhor.
todos os meus pecados, Senhor, toda a minha falha, toda a minha transgressão, aquilo que desagrada ao Senhor, perdoa nesse momento. É no nome de Jesus, ó Pai, o Nazareno, que eu lhe peço que me perdoe. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, perdoa todos aqui nessa noite, Senhor, que se colocam na Tua presença. Perdoa todos, Pai, a qual essa mensagem alcançará. Senhor meu Deus e meu Pai, tem misericórdia da Tua igreja nessa noite. Pela graça e misericórdia. Ó Jesus Nazareno, Filho do Deus vivo, Espírito Santo, venha falar conosco. Venha pousar sobre as cabeças nessa noite, Espírito Santo. Aleluia. Venha pousar sobre a minha cabeça também nessa noite, Espírito Santo de Deus. Oh, dai a palavra no abrir e no fechar da boca do teu servo. Revela, Senhor, aquilo que é oculto, as palavras ocultas desde o princípio do mundo, Senhor. Revela os corações agora, Senhor, revela a mim também. Verdadeiramente, ó Deus Pai, eu não sei o que cada um necessita nessa noite, mas eu sei que eles vieram buscar a Tua presença nessa noite. Pela Tua mão, pela soberania, eu creio que o Senhor os trouxesse. Então, pela graça do Senhor, dá aquilo, segundo eles vieram buscar, que está na Tua vontade, Senhor, que está no Teu querer. Dá aquilo que eu te peço também, Senhor, nessa noite. Nós viemos Te adorar, Pai. Nós viemos dar-Te louvor. Nós viemos dar-Te glória. Mas sabemos que o Senhor é um Pai rico, meu Deus e meu Pai. E tem tudo para dar aos Teus filhos. Dá libertação, Senhor. Liberta aqueles que ainda estão aprisionados por alguma coisa nessa noite. O nome do Senhor seja exaltado, meu Deus e meu Pai. O nome do Senhor seja engrandecido nessa noite, meu Deus e meu Pai. Oh Deus tremendo, oh Deus de poder e de maravilha. Abençoa, Senhor, essas ovelhas, Senhor. Abençoa este pequeno rebanho, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa as almas a qual a semente foram pregadas nesse dia de hoje, Senhor, meu Deus. Abençoa este lugar, Senhor. Tira os embaraços, impedimentos, as fúrias de Satanás e envia as almas para este lugar, meu Deus e meu Pai. No nome santo de Jesus, Pai. Fica conosco. É tudo para a Tua honra, Senhor. É tudo para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, irmão. Desocupe as vossas mãos. Glória a Deus. E dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Como os irmãos conhecem, os irmãos já estão por dentro, vamos dizer assim, que o Senhor Jesus, Ele sempre falou por parábolas, e Ele só explicava as parábolas para os íntimos dele, a qual perguntava no particular. Glória seja a Deus. Houve um tempo que o Senhor Jesus, mas daí já estava chegando o fim do seu ministério terreno, em que Ele olhou para os discípulos e disse: agora eu não falarei mais por parábola, eu vou falar abertamente. Foi para os irmãos entender como que era o Evangelho, como que era o Jesus pregando. E Jesus começou a falar abertamente, de maneira que assustou, os discípulos ficaram espantados naquele momento. Falou: agora o Senhor fala abertamente. Eu estava 3 anos com Jesus, e quando Jesus começa a falar abertamente sobre o reino dos céus, eles espantam. Que coisa tremenda, né? Ali se cumpre a profecia que havia sobre Jesus: abrirei a minha boca em parábolas, propagarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. As palavras são ricas. Irmão, o tema dessa noite é a parábola da grande ceia, no versículo 15. Mas a gente vê no mesmo capítulo 14, no versículo 7, Jesus também fala uma outra parábola.
mas é uma parábola de ceia também. E ali o Senhor está dando conselho por parábola aos seus discípulos, aos seus ouvintes. E ele fala bem assim: quando vocês forem convidados para uma ceia, não busque assentar nos primeiros lugares da mesa. É uma parábola antes. Não senta nos primeiros, porque pode acontecer que aquele que te convidou também tenha convidado outro mais digno do que você, e ele venha dizer para você: meu amigo, levanta-te daqui para que o outro se assente, e aí com vergonha você vai ter que tomar o verdadeiro lugar. Olha o conselho de Jesus. Jesus fala: mas quando tu fores convidado para uma ceia, senta-te no último lugar, o derradeiro lugar, para que aconteça que aquele que te convidou fale: ô amigo, chega mais perto de mim, e assim você vai ter honra diante de todos aqueles que estão na mesa. Aleluia. Isso é conselho de Jesus. E você vê que isso se aplica na nossa vida, para nós sermos também honrados na nossa vida. Você vê que ele está dando um conselho para que nós não passe por constrangimento. É incrível isso daqui. Uma vez eu vi com meus próprios olhos se cumprindo isso. Eu vi, não faz muito tempo, fui convidado para um casamento, né? E tinha aquelas mesas no buffet ali, separada, para os padrinhos. E eu vi pessoas se sentando ali. Você entende? Estava marcadinho, estava diferente a mesa, estava mais perto. E eu olhei aquilo ali, observando, eu lembro da palavra do Senhor, e de repente chegou os organizadores, né? E pediram para aquelas pessoas sentar na outra. Louvado seja Deus. Eu vi com meus próprios olhos, porque ali estava lugar reservado, e aquelas pessoas ficaram tão agora que elas foram embora. Só que antes de chegar no portão, o noivo foi lá e conversou com eles, e eles voltaram, mas tiveram que pegar o derradeiro lugar. Eu falei, eu olhei assim e falei: olha só como a palavra do Senhor se cumpre, né? É verdadeira. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Isso uma ceia terrena, isso uma boda de casamento terrena. Louvado seja Deus. Mas o tema de hoje não é uma ceia terrena, não é uma ceia qualquer, não é uma boda terrena, não é uma boda de casamento qualquer. É a grande ceia. Louvado seja Deus. Quando Jesus cita essa parábola, ele está falando da grande ceia do Senhor. O Senhor aqui é o Pai, o Senhor aqui é Deus, o Senhor aqui é o Criador de todas as coisas, que tudo depende dEle, da vontade dEle, não pede conselho de ninguém. Até a própria palavra de Deus diz lá em Jó, que a sabedoria assentou-se para aprender com Deus. Quem é o seu conselheiro? Diz. Ele diz. E ele também diz: quem primeiro me deu, para que eu possa retribuir. Aleluia. Jesus também diz, quando você dele, mesma passagem, glória a Deus, na mesma passagem, é outra ceia, 4 versículos antes. Quando tu deres uma ceia, não convida os ricos, não convida até os parentes, ele fala aqui, mas convida os cegos, os pobres, aqueles que não têm nada, para que não aconteça que eles retribuam a você. Porque em verdade vos digo que você recompensado será
na ressurreição do justo. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso. Eu li o versículo 15, isso que eu estou falando está no versículo 14. Pode ir, quem tiver com a Bíblia aberta. Quem está com a Bíblia aberta, leia no 14 para você ver. Aleluia. Olha o 13. Mas quando fizeres um convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar. Olha as coisas que o Senhor está nos ensinando nessa noite. Mas recompensado será na ressurreição do justo. Aleluia. Você está entendendo? Quando você faz por que, igreja? Porque o ser humano. Uma vez um certo homem falou para Jesus: bom mestre. Os irmãos conhecem a passagem. E Jesus fala: não há bom senão só Deus. Aí por que só Deus é bom? Glorioso és tu. Porque o ser humano, ele gosta da como é que fala? Reciprocidade, né? É isso? Tudo que o ser humano faz, ele faz pensando em lucro, em ter de volta. É incrível isso, igreja. É terrível isso. Tudo, né? Seja em todas as partes, igreja. É da nossa natureza. Mas nós, então quem é bom? Só Deus é bom. Nós não somos, essa é a grande verdade. Aleluia. Essa é a grande verdade. E é bem de pequenininho. Já começa dos pequenos, são puros, não conhece ainda o pecado, mas já tem isso, ele faz para receber, ele faz porque ele quer alguma coisa, não é verdade? Né? O filho está agradando o pai desde pequenininho lá, porque ele está querendo alguma coisa, ele já começa a falar, ele não está fazendo porque ele só quer agradar, ele está fazendo porque quer ganhar. O marido também, quando quer alguma coisa da esposa, ele começa a agradar. A esposa, quando quer alguma coisa do marido, ela começa a agradar também. E dentro da igreja também, muitos faz. Mas quanto mais nós fazemos voluntariamente para o Senhor, mais próximos nós estamos se achegando da estatura de Cristo. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Graças a Deus. Então, bom é Deus. Por quê? Tudo é dele e nós não podemos dar nada a ele. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Você está entendendo? Tudo é dele. Mas a oferta é dele, né? Esse templo está aqui, está sendo pago aluguel. A terra que sustenta esse templo é dele. O material que foi extraído para construir é dele. A vida do dono que alugou esse salão é dele. Tudo é dele. Glorioso. Tudo é dele. E daí ele dá. Os irmãos estão entendendo a definição de ser bom? Ninguém pode dar nada para Deus, daí ele pega e dá. Ele dá vestimenta, dá saúde, dá vida. Maravilhoso és tu. E ninguém pode retribuir. Tecnicamente não, porque tudo é dele. Você está entendendo? Mas mesmo assim ele dá. O que nós possamos dar então a ele? Adoração, louvor em espírito e em verdade. Porque ele nos deixa ser pessoas livres para adorar. E quando nós, sendo livres, adoramos a ele, aí estamos entregando oferta de louvor, oferta de adoração. Porque Deus procura, diz a palavra de Deus em João 9, Jesus com a mulher samaritana, meu Pai procura, Ele está olhando, procurando nessa terra
os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando. Lá no livro de Samuel também está escrito, não me fala o capítulo e o versículo, mas está escrito bem assim: os olhos de Deus passeiam por toda a terra, buscando aqueles que o coração é perfeito para com Ele, para que Ele se mostre forte na vida. Você está entendendo? Na época de Samuel, os olhos de Deus passou, glórias a Deus, procurando. Está em Samuel, os irmãos vão entender. De repente, imagina Deus procurando. Imagina que coisa maravilhosa é essa igreja do Senhor. Deus procurando, e quando Ele acha, fala: opa, achei um, gostei desse coração. Olha o coração sincero. Esse coração perfeito, igreja, é outra coisa. Perfeição só há em Deus. Aleluia, glória a Deus. Estamos lá em busca da perfeição em Cristo. Mas Ele olha ali: achei, agora eu vou me mostrar forte na vida dele, as pessoas vão ver. E Samuel fala disso. De repente, quem que Deus acha? Um jovem homem, ruivo, né? O menor dos seus irmãos, no pasto talvez, não sei onde ele estava, não sei o que ele fez que mexeu com Deus, porque as coisas de Deus são confirmadas por obras. Então tem coisas que às vezes você faz, que mexe com o coração de Deus e muda a tua história, mas são coisas voluntárias, sabe? Coisas que você fez, não pensando em receber nada em troca, nem passou no teu coração receber algo em troca, mas você pega e faz, e os olhos dele estão te vendo. Aleluia. E muda a tua história. É cheio de testemunho disso, igreja. Maravilhoso, Jesus. Né? Cheio de testemunho. Glória a Deus. Eu estava vendo um esses dias, porque Deus é o que julga a igreja, e julga os que estão de fora também. Não vai pensar que os ímpios, que não querem nada com Deus, estão aí a livre curso também. Existe uma soberania de Deus. Deus julga as suas obras e seus atos. Aqueles que obedecem e honram de alguma maneira algo a Deus, Deus faz na vida dele, porque Deus é dono de tudo. Aleluia. E aquele também que pinta e borda e despreza, Deus também pesa a mão, porque Ele é dono de todas as coisas. Quando Jesus veio e falou: Pai, todas as suas coisas são minhas, tudo é do Senhor, Pai. Agora o Senhor me deu alguns, o Senhor me deu, e eu vou morrer por esses que o Senhor me deu, e eu os darei a vida eterna. Então a gente vê testemunho de pessoas que fizeram coisas que agradou a Deus, né? Coisas simples, e você vê que eles prosperaram absurdamente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tem muito testemunho, igreja. Eu não vou ficar falando aqui, mas tem muito. Esses dias mesmo, eu não vou citar o nome, mas eu estava vendo um homem que abriu há muito tempo atrás, acho que coisa de uns 40 anos atrás, uma simples lanchonete, né? E quando ele fechou a lanchonete, acabou o expediente, já desligou as coisas, chega uma pequena criança e pede um lanche. Ele já fechou, acabou, está desligado, tudo só indo embora. E ele vai, abre aquela lanchonete, faz o lanche para a criança, pega, sabe? Não sei se os irmãos às vezes já ouviram isso, né? Glória a Deus. E faz o lanche para aquela criança, e ainda fala: não, nem quero receber, vai embora. Tipo, se pai deu ainda para aquela criança, sabe? Quem que faz isso, né? A turma, quando você chegar faltando 5 minutos para fechar, já estão de cara feia com você. É ou não é verdade? Então, já está de cara feia, né? Mas daí já fechou, você chega: nossa, eu queria um lanche, fechou. Não, abre as portas, entra aí, vou fazer o lanche para você, bonitinho, põe a batatinha, põe a coquinha, o lanchinho, tchau. Ele fez isso. Eu não sei, mas eu sei que depois disso é a maior franquia do mundo.
Os irmãos devem ter sabido o que eu estou falando. Você está entendendo? Sabe? Porque Ele é poderoso. E às vezes uma coisa, sabe, que mexe com o coração de Deus, né? É coisa simples. Que nem aquela mulher que unge o Senhor. Aquilo ali mexeu com o coração de Jesus, né? Ela derrama o óleo ali sobre a cabeça, quebra aquele vaso, esparrama. Aquilo ali mexeu. Jesus falou: meu Deus do céu, essa mulher fez coisa tremenda comigo hoje. Eu vou dar uma bênção para ela, eu vou dar uma honra para ela, eu vou dar uma honra absurda para ela. Aonde for pregado o Evangelho, imagina aonde foi pregado, igreja. O Evangelho é pregado nos 4 cantos do mundo. Aleluia. Se ele não foi ainda, ele será. Ele será pregado em todos os lugares, em todas as tribos e língua, aldeia. E aonde for pregado o Evangelho, será falado da mulher. Jesus falou, vai ser falado dela para a honra dela. Não é nem nada a ver com o Evangelho, não é nada a ver com nada mais. É só para ser lembrado dela, vai ser falado. Então tem coisas, igreja, que a gente faz e agrada. É assim que funciona com Deus. Aleluia. E eu creio que os irmãos já teve testemunho dessas coisas. Eu creio. De você fazer algo e você saber, nossa, o Pai gostou. Aleluia. E quando o Pai se agrada, coisa boa é agradar o Pai, né? Quando o pai está contente com o filho, qualquer coisa para ele, só de saber que o filho quer, ele já vai lá e faz. Não precisa nem o filho ficar pedindo. Agora, se o filho desagrada ao pai, aí mesmo ele pedindo, ele não ganha. Amém? E o Senhor, sendo dono de todas as coisas, o Senhor também aqui nesta noite, Ele dá uma ceia. Ele dá uma ceia. E agora? Jesus falou, quando um chama um para a ceia, o outro chama também. Agora Deus deu uma ceia. Aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia. Glórias a Deus. E Ele manda os teus servos chamar os convidados, porque há convidado, há lista. Ó, meu filho, meu servo, o cordeiro está morto. Aleluia, tem um glória a Deus aí? Ninguém entendeu. O cordeiro está morto. Está tudo preparado. Vai primeiro esse aqui. Segundo esse aqui. Terceiro, esse daqui, meu servo. Olha, com diligência, vai buscar a ceia. A ceia está pronta, está esperando. Glória a Deus. Daí o servo vai, chega na primeira casa. Ô fulano, grande é a tua honra, fulano. O Senhor preparou uma ceia. Olha, é Deus, igreja, aqui. É Deus o Senhor dessa parábola. E ó, você é o primeiro a ser convidado. Olha, o servo vai falar, esse deve ser que o Senhor mais gosta. Daí aquele homem sai, não dá para mim ir. Eu comprei um campo, terras, tenho terras, lotes, terreno, fazendas, plantações, milho, feijão, bois, né, vacas, tudo nas suas terras. Eu acabei de comprar, eu preciso ir lá olhar. Oh meu Deus, sabe? As pessoas compram o terreno e não tiram os olhos. Eu vejo cumprindo isso, igreja. É claro que eu creio que aqui está falando até do povo judeu nessa parábola, porque eles foram o primeiro chamado à ceia do Senhor. Eles tinham a preeminência. Jesus não estava pregando na Macedônia, Jesus não estava pregando na África.
certo? Jesus não pregava no Egito, Jesus pregava na Judéia, Jesus pregou em Israel, Aleluia. Jesus pregava para judeus, ele foi chamado, mas não quer. Imagine o servo do Deus vivo pensando nisso, a primícia não quis. Tristemente eu creio que ele já ficou estranho, mas tem o livre-arbítrio, não quer ficar olhando o campo, quer olhar a casa que comprou, quer olhar os seus terrenos. Amém. Vamos para o segundo. Chega no segundo, comprei bois. Fulano, grande é a honra para você. Deus vivo te dá uma festa e te chama. Ele, comprei uns boi. Olha, comprei uns boi, está escrito, comprei uns boi, juntas de boi. Glórias a Deus. Tem até uma numeração aqui. Comprei, é no versículo 19, comprei 5 juntas de boi. Rogo-te por escusado. Rejeitou, eu não vou. Comprei carros, comprei motos, preciso ver, preciso usufruir dos meus carros, preciso usufruir das minhas motos, dos meus bens materiais. Agora eu tenho aqui, essas coisas materiais. O outro tinha terra, tinha campo, esse tem bois agora. Bois era para trabalhar, para ganhar mais ainda. Então, tratores vamos trazer hoje em dia, máquinas, ferramentas, cara, vamos trabalhar. Eu quero só trabalhar, eu quero trabalhar para ganhar mais. Olha as 5 juntas, eu tenho que usar as 5 juntas, eu tenho que trabalhar. Não dá para me servir ao Senhor, porque eu tenho que trabalhar. Eu trabalho de dia, eu trabalho de noite. Não vou na igreja porque eu trabalhei, agora tenho que trabalhar de noite. Eu culto sábado, também trabalho no sábado. Tem domingo, eu trabalho no domingo. Mas tá bom, sobrou um dia, agora eu não vou porque eu estou cansado, porque eu trabalhei a semana inteira, então eu não vou. Rogo-te por escusado, eu não vou. Imagina o servo saindo da casa, olhou, riscou primeiro, riscou o segundo na lista, tinha 3 nomes. Aí ele vai para o terceiro. Ele chega no terceiro. Versículo 20. Fulano, eu creio que ele falou, o primeiro não quis ir, fulano. Nossa, o meu Senhor deu uma ceia tremenda. Se você souber como é que está a mesa, os cevados mortos, o cordeiro já foi morto. Tem pão da vida, tem fruto da árvore da vida na mesa, para comer e ter a vida eterna, fulano. E outra coisa, tem um trigo diferente, que eu creio que nem os anjos tocaram, porque o maná, igreja, está no Salmo 79, é o trigo do céu, é o pão dos anjos. Só que ele fala, tem um maná também, um trigo, que ninguém comeu. Mas como assim ninguém comeu? Ninguém comeu. Como que chama? É um maná escondido. Aleluia! Aquele que vencer, disse Jesus, eu darei dele a comer do maná escondido. Será que Deus tem algo mais profundo ainda para nós comer nessa ceia? Jesus fala da árvore da vida, Jesus fala de beber da fonte das águas da vida eterna, e Jesus também fala do maná escondido. Então tem isso também. Versículo 20. Casei. Olha, Jesus, é sabedoria tremenda, né? Casei. Eu acabei de casar, fulano. Eu não posso ir porque eu casei. Estou nas núpcias.
Estou aproveitando o meu casamento agora. Agora eu tenho que aproveitar a minha esposa. A esposa agora tem que aproveitar o seu marido. Estamos enamorados, recém-casados. Não dá. Deixa para a próxima. Depois que eu aproveitar o meu casamento, acabei de casar, como que eu vou para a ceia? Você está entendendo? Aleluia. É tão engraçado. É coisa tremenda na igreja, mas veja o que eu vou falar para os irmãos. Glórias a Deus. Quando Jesus termina de falar essa parábola, eu li até o versículo 24, não foi? Aí começa uma outra parábola. Olha o 25, só para os irmãos entenderem, nessa ótica que eu estou te dando do que está acontecendo aqui. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, o 26, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você está entendendo? Um amou mais o campo, seus bens, suas terras. Outro amou as suas coisas, seus bens,